Saúde Pro. E você sabia que a forma como você mastiga pode estar afetando o seu peso, sua digestão e sua qualidade de vida? É por isso que hoje estamos aqui com o Dr. Guilherme Camargo para bater um papo super especial. Satisfação, meus amigos. Bem-vindo, meu irmão. Satisfação, meu querido. É uma honra, uma alegria estar aqui. Primeiro dia que eu pude adentrar nesse espaço novo de vocês. Vocês servem de inspiração para muitas pessoas. E hoje, uma conversa a respeito de saúde para os nossos amigos que estarão nos assistindo. Vamos conversar, vamos levar informação e, acima de tudo, seguir na nossa missão, que é transformar vidas. Com certeza, irmão. Bem-vindo novamente. Obrigado. Hoje vai bater um papo super legal aí sobre saúde. Vamos nessa. E Vamos lá. doutor, geralmente minha mãe costumava dizer, né, que saúde começa pela boca. Só que infelizmente, às vezes a gente vê que a odontologia ainda está um pouco afastada da medicina, né? Não tem uma inter-relação tão próxima. E aí, o que é que você acha sobre isso? Assino embaixo tudo que sua mamãe falou e, infelizmente, concordo com essa sua posição a respeito da medicina e a odontologia. A gente poderia encurtar esse espaço. Afinal, esse ser humano que precisa de uma ajuda, de uma assistência, quanto mais pessoas capacitadas, com um foco, com um olhar de cuidado nesse indivíduo, a gente melhora os resultados. E é isso. A gente negligenciar uma saúde bucal ou essa interação de modo mais sistêmico é deixar de lado uma oportunidade de cuidado para o nosso paciente. Exatamente, porque a gente sabe, né, que a nossa saúde, ela é integral, não tem como tirar a boca do organismo, Exato. né? Então faz total sentido a gente sempre estar trabalhando em conjunto, até porque também algumas repercussões sistêmicas, elas começam na boca. E algumas situações também, por exemplo, quem não tem, né, os dentes, quem não mastigam bem, também pode trazer algumas repercussões para a saúde no geral. Total. Geralmente, quem não tem todos os dentes pode deixar de lado, inclusive, alguns alimentos que são muito importantes para a nossa nutrição, por serem alimentos mais duros, né? E o que você tem a acrescentar com relação a essa questão da alimentação com a mastigação? Ótimo. A alimentação, a gente precisa entender que é um processo natural. Sem essa alimentação, nós deixaríamos de existir. Então, a alimentação, caros amigos, é a fonte de energia, macro, micronutrientes, os chamados oligoelementos. Se, por algum motivo, nós subutilizarmos, nós estaremos subutilizando também uma engrenagem muito importante para a nossa vida. Então, pensemos, tal qual um carro que tem que encher o estoque de gasolina, nós precisamos diariamente colocar uma gasolina, uma energia dentro deste carro. E, naturalmente, isso acontece no processo de alimentação. Se isso, na primeira fase, que é a mastigação, for comprometido, Alisson, vai comprometer todo o outro circuito, a continuação desse circuito. Então, ora, alimentos mais duros. Vamos falar das proteínas de origem animal. A carne vermelha, rica em uma boa fonte alimentar, um produto que nós podemos utilizar como uma base nutricional muito forte, riquíssima em zinco, magnésio, selênio. A proteína, pelo menos 30% da nossa dieta tem que ser uma fonte de proteína, que pode ser a carne vermelha, o frango, o ovo, mas a gente precisa ter acesso. Mas se nós dificultarmos, ou seja, o dente não está legal, a mastigação não acontece efetiva, é o que você disse, o indivíduo ele vai se afastar dessa fonte. E lembra do magnésio, selênio, zinco que tinha nesse alimento? Se não for complementado de alguma outra maneira, infelizmente esse indivíduo vai começar a ter repercussões clínicas. O que eu observo muito na prática clínica é o indivíduo que deixa de comer a proteína, não bate essa meta proteica, normalmente idosos, e começa a ter a diminuição da massa magra, sarcopenia. Então, pode ser que o indivíduo com deficiência muscular começou o problema
na boca. Existem outros casos clínicos também, muito corriqueiros. Refluxo, a popular azia, aquela dor no estômago. Tem gente que, olha que absurdo, caros amigos, tem que dormir com a cabeceira da cama elevada, tamanho refluxo que acontece no estômago. Essa sinalização é uma sinalização neuroendócrina. Então, se o indivíduo não mastiga direito ou tem limitação, essa sinalização vai ser disfuncional. Por óbvio, todo o processo digestivo vai ser disfuncional. E lembrando, aqueles oligoelementos, aquelas fontes nutricionais vão ser suboptimizadas. E aí a máquina não vai ter gasolina necessária para funcionar como a gente gostaria. E aí você tocou em um ponto que foi muito importante para a gente, porque a gente comenta com nossos pacientes muito sobre a importância da mastigação. E aí, assim, hoje você já citou algumas assim, mas assim, você fala que o que é a má mastigação por falta de dente ou então por usar uma prótese folgada, o que é que essa má mastigação causa no nosso corpo, de modo geral. Você citou já alguns, mas pode entrar, mergulhar mais nisso aí? Vamos para camadas mais profundas. Uhum. Veja, Alisson, o que a gente observa muito na prática clínica, como você bem mesmo disse, uma prótese alterada, errada, às vezes a pessoa não priorizou esse ajuste, deficiência de alguns dentes, com certeza vai limitar a entrada desse alimento. O que eu observo muito é o seguinte: o indivíduo não consegue comer, então ele começa a deixar de lado esse tipo de alimento. Mas ele vai ter que se saciar, porque ele tem fome. Porém, observe, comer um carboidrato é muito mais fácil do que uma fonte de proteína animal, por exemplo, como um pedaço de bife. Ele afasta o bife e fica ali, no arroz, no feijão, no alimentos pão, mais moles, né? mais moles, mais dizer fáceis, assim, né? fáceis de serem digeridos. Enlatados, né? Os enlatados. Hoje a gente vive uma sociedade da facilidade, e aí a gente já entra mais num contexto social. A gente está falando de boca, mas existe um contexto social. Todo mundo quer facilidade. Aí você citou os enlatados. O enlatado, ele vai ser propício para trazer sabor. Então a gente está falando de palatabilidade. Todo mundo quer algo mais gostoso. A vida está agitada, corrida. E no final do dia, eu mereço. Só que ele não consegue comer aquele alimento que é mais durinho. O que ele vai fazer? Que nem a Pri disse. Pega um enlatado, pega um embutido que é mais gostoso, porém não é tão saudável. Pois é. E começa aí a conexão entre dentista e médico. O contexto de saúde já começa a ser rompido aí. Mas começou lá atrás, com a falta da dentição, uma prótese alterada. O maior público que eu observo isso são os vovôs e vovós. Dificuldade em ingestão de proteína. E quando a gente fala em proteína, é um macronutriente. Então, uma regrinha básica, 30% para cada um. Carboidrato, 30% da dieta. Gorduras boas, 30%. E os outros 30%, 33%, são as proteínas. Podemos escolher ovos, peixe, as outras fontes, os laticínios, para quem pode. Mas, observe, se nós perdermos essa possibilidade de um nutriente que é muito rico, nós estamos perdendo a oportunidade de manter a saúde, manter o autocuidado. Isso. E aí um ponto que você comentou que foi muito importante, e aí me gerou aqui algumas dúvidas, certo? Que eu vou se eu souber responder te tirar aqui agora. Mas sabe sim. Porque assim, a gente sabe que você comentou que a mastigação, que a digestão ajuda o nosso corpo a absorver os nutrientes. Perfeito. Tem alguma relação com a imunidade? Claro. Isso? Tem. Por qual motivo? Se nós precisamos dos macro, que eu falei, carboidrato, proteína e gordura, e a gente precisa também dos micronutrientes. Normalmente, esses micronutrientes, eles estão em alimentos mais específicos.
frutas, verduras, leguminosas, a proteína animal. Mas se esse indivíduo ele tem dificuldade em acessar esse alimento, a gente está ofertando menos. Chegam macropartículas, partículas maiores, precisam ser quebradas ainda dentro desse processo digestivo. Só que, mecanicamente, o nosso estômago ele tem uma limitação. Só para poder ilustrar para vocês, meus amigos, precisávamos de um alimento deste tamanho. Estamos fornecendo deste tamanho. Estamos facilitando ou dificultando? Nesse contexto, a curto, médio e principalmente a longo prazo, vai gerar uma repercussão clínica. E aí a gente pensa, zinco, magnésio, selênio, cobre, são substâncias muito importantes para a imunidade, que você tanto disse. Agora, qual é a nossa fonte? A comida. Quem é que cuida da dentição? São vocês. Justamente. E aí, assim, a gente recebe esses pacientes que falam muito. Caramba, eu tô mais sempre, hora ou outra, tem algum resfriado, alguma doença. E aí, assim, a gente fala que tem relação, né? Mas, assim, nada melhor do que você para falar que, de fato, existe essa relação. A segunda dúvida, que eu abro já para você, a segunda dúvida que me gerou, que também a gente recebe muito no nosso dia a dia, são pacientes com azia. Tem até uma história que depois eu conto. Assim, a azia, de fato, tem relação com a má mastigação? Pode ter. E é mecânico. Quando nós começamos o processo digestivo, a trituração que acontece na boca, e aí por isso a importância desses dentes em perfeito estado, quando esse processo começa na boca e a mastigação de uma maneira orquestrada, ordenada, num tempo hábil, existe um processo neuroendócrino, ou seja, sistema nervoso central, sinalizando para o estômago, o intestino, que está acontecendo a mastigação. Se mastiga rápido e não quebra direito, não tem os dentes corretamente, esse processo é acelerado, essa sinalização, normalmente via nervo vago, acontece de maneira errada. Porque existe um time para acontecer. Se a gente acelera, é igual aquele bolinho que a gente coloca dentro do forno. Se acelerou, vai comer ele cru. E essa velocidade encurtada começa a ter um descompasso entre produção de ácido clorídrico, bicarbonato e esse alimento que acabou de entrar. Não quebra, não dissolve, não absorve. Opa, pode aumentar a possibilidade de refluxo. É muito comum falar, poxa, queimação. E existem alimentos que são mais proeminentes, né? Existe o quadro individual de cada paciente, mas basicamente fica mais ácido, o corpo não consegue controlar e começam os sintomas. Quanto mais tempo você que nos assiste ficar submetido a esse tipo de situação, pior vai ser para a sua saúde a médio e longo prazo. E existem aqueles que automedicam. Tá com azia, tá com queimação, tá com virose, toma ali um omeprazol. Porque um amigo meu já teve isso aqui. E o médico passou. Então vai resolver. E aí, assim, né? Você que sente essas azias, esses estufamentos, sente também a imunidade baixa, veja que tem total ligação com a mastigação. Total. Que muitas vezes no nosso dia a dia, por ser muito agitado, ser muito corrido, quem tem dente não mastiga bem por conta disso, ou então se alimenta ali mexendo no celular e tal, e nem percebe que está mastigando bem. E quem não tem dente tem a questão também que não mastiga bem. Né? Ou porque, de fato, não tem. As pessoas falam assim, Guilherme, que por ser dente de trás, não tem nada. Eu posso arrancar. Nem precisa deles, né? E aí mastiga mais na frente, sabendo nós que a mastigação ela tem que ser com os molares, que de fato vão amassar os dentes. E assim, uma coisa que me chamou muita atenção é que mesmo que você
se alimente bem. Se você não mastiga bem, que foi o que o doutor falou, você não consegue absorver os nutrientes. Verdade. Então, às vezes, a pessoa pode estar se alimentando muito bem de verduras, de frutas e variedade, mas como não digere bem aqueles alimentos, os nutrientes não são absorvidos. E às vezes ela pode estar no processo de subdesnutrição, de início de uma desnutrição, por conta justamente da falta de mastigação adequada. Perfeito, Pri. Existe uma entidade clínica que as pessoas negligenciam muito. Se pararmos para analisar a sociedade de hoje, existe mais pessoas obesas ou magras? Existe a possibilidade de sermos obesos desnutridos. Por que desnutrido? Nutrição. Nutrir-se não é só colocar energia para dentro do corpo, mas é colocar aquilo que o nosso corpo precisa, vitaminas, minerais, os macro e micronutrientes. E tem gente que está acima do peso e com deficiência dessas vitaminas, desses minerais. E, normalmente, escolhas, cultura, limitações, vamos ter que analisar. Por isso a importância dessa boa comunicação entre o dentista e o médico. Porque se o dentista consegue analisar numa anamnese bem feita, e aqui é o lugar certo, nessa clínica eu sei que vocês vão ser bem assistidos, vocês vão ter uma anamnese bem feita. Isso eu falo de coração porque eu conheço o trabalho da Pri e do Alisson. Fazendo essa anamnese bem feita, olhando para esse paciente de uma maneira mais individual, integrativa, como você disse, não é só colocar o dente, não é só colocar uma prótese, vai além. E os profissionais se comunicando, o paciente ganha muito. Com certeza. E aí, para a gente fechar aí esse bloco de mastigação, teve uma paciente nossa, há alguns anos atrás, que ela chegou com muita azia e ela disse: doutor, eu já fui em 9 médicos, já fiz milhares de exames e não passo, eu tomo medicação diária e a minha vida está um inferno. E aí, no último médico que eu fui, ele pediu para abrir a boca. E eu achei estranho. Aí entra, as pessoas não ligam que saúde é um só. O nosso corpo é um só. Ela disse, eu achei estranho, mas assim, fez sentido quando ele falou. Ele viu que ela não tinha dente na parte de trás e aí não mastigava bem. E aí ele disse, olha, enquanto você não voltar a mastigar melhor, você pode fazer milhares de exames, tomar medicação diariamente que não vai resolver. Não resolve. E aí ela veio lá, fez e tal. E na alta, que foi mais ou menos um mês depois que ela finalizou, ela disse, doutor, já está melhor. Para você ver que existe, de fato, essa ligação. E a gente recebe vários pacientes aqui no nosso dia a dia que passam por essa situação. Por isso que a gente faz isso aqui para levar esse conhecimento que muitas vezes, né, o ser humano ele não tem. Exato. E aí, assim, como você falou no nosso início, a nossa missão é mudar vidas, é transformar vidas. E, de fato, eu acho que esse é o momento ideal. E você aí tem a consciência que precisa mudar, que você precisa mastigar melhor, porque isso envolve a sua saúde de modo geral. Total. Verdade. Perfeito. E, na verdade, esse problema de mastigação, eu aqui raciocinando, tem relação a infinitas outras coisas. Porque, por exemplo, você pode, como você mesmo falou, se distanciar de alimentos que são benéficos, como as carnes, as proteínas, e acabar se aproximando de mais carboidratos. Isso pode gerar repercussões sistêmicas como diabetes, hipertensão. Pode até levar a uma obesidade, porque se você não mastiga bem ali, demora você se saciar, então você acaba comendo mais. Então, realmente, assim, a relação é muito grande com a nossa saúde no geral, né? Demais. Muito importante esse link que você fez, porque, como a gente tinha conversado, é uma relação neuroendócrina. Se o indivíduo está se aproximando mais dos carboidratos, dos farináceos, desse acesso a alimentos mais palatáveis, ricos em gordura hidrogenada, ricos em calorias. É um conforto para ele. Infelizmente, ele está se distanciando da saúde. E observe, nós poderíamos ficar a tarde toda aqui falando de grelina, leptina,
insulina, a relação, a conexão. Mas nós queremos entregar isso para você de uma maneira qualificada. Num resumo prático, a melhor maneira é termos uma boa mastigação, porque é a primeira fase desse processo de absorção. Então, se você que nos assiste, infelizmente, tem alguma alteração na sua cavidade oral, na sua dentição, procure-nos. Venha para a Proodonto, venha para cá. Aqui é o lugar. Estaremos cuidando de vocês com muito carinho e mostrando todo esse mecanismo. E se tiver que fazer algum tratamento médico, os meninos vão fazer algum encaminhamento. Com certeza. Agora, essa conexão pode gerar uma repercussão a médio e longo prazo. A sociedade está obesa. 70% da população do Brasil está acima do peso. A faixa da população que mais está ganhando peso agora são as crianças. Olha que absurdo. Então, esse momento é um momento de conscientização, de troca de informação, uma conversa entre amigos, mas aproveite essa oportunidade para que vocês possam aprender e colocar em prática as mudanças que vão transformar a vida de vocês. Com certeza. E eu acho que também outra repercussão que tem muito a ver também com o seu trabalho, doutor Guilherme, é com relação à autoestima, né? Muitas das vezes quando a pessoa ela perde algum dente, ela se sente mais reprimida para socializar, para ir para um aniversário, para uma confraternização com amigos, com a família, e isso acaba tendo muitas repercussões psicológicas. Total. Bem assim, quando a pessoa também às vezes está ali acima do peso, né? Tira 1000 fotos para ficar uma boa. Tem uma boa história também. Pra falar. E eu acho que esse fator psicológico também é algo que merece muito a nossa atenção e o nosso cuidado, porque a gente sabe que as doenças psicossomáticas, elas vêm crescendo muito, né? E quando você se sente bem, tanto de energia, de nutrição, quanto também de autoestima na mente, né? Sua vida, ela transforma totalmente. Muito, muito, muito bem elencado. Eu trabalho com os pilares da saúde, Pri. Você sabe, a gente fala sobre alimentação, treino, saúde mental e sono. Se o indivíduo ele não consegue o mínimo do mínimo dentro desses 4 pilares, infelizmente, ele caminha para a doença. Então, a nossa função enquanto profissional da área da saúde, aí entra todo mundo. Médico, nutricionista, dentista, psicólogo, todos. Tem que reforçar esses 4 pilares. A gente tem que conversar sobre isso nas consultas. E quando a gente direciona, quando a gente melhora, quando a gente intervém e isso repercute esteticamente, esse terceiro pilar, que é a saúde mental, vai melhorar. Vai junto. Quem é que não gosta de estar bonito? E outra, não é ficar bonito para Beltrano ou Ciclano, é poder estar bem com a própria morada. E dentro dessa morada... Que é o mais importante, né? Quem que é a porta de entrada? Os dentes. Aham. Imagina, você receber um amigo em sua casa e não poder dar um sorriso. É você tirar a possibilidade de expressar um sentimento. E aí fica de boca acanhada, de boca fechada, porque não consegue nem mostrar um afeto para quem você ama. Então, você que nos assiste, não deixe isso acontecer em sua vida. A gente só tem essa vida, vamos aproveitar, vamos viver da melhor maneira possível. E poder se olhar no espelho e se sentir bem é o mínimo da dignidade. Com certeza. E aí, Guilherme, a gente vê muita relação. A gente recebe aqui muitas pessoas em 2 cenários. Primeiro cenário, a pessoa, ela de fato está descuidada totalmente. Saúde bucal, saúde de modo geral, corporal. E aí, com esse passo, né, de cuidar da saúde bucal, elas começam a cuidar também do corpo. Da saúde Como do um corpo. todo, né? Isso, como um todo. Perfeito. E, ao contrário, a gente tem alguns pacientes também que a gente recebe aqui na nossa clínica, que eles, exemplo, começam a cuidar do corpo e aí ativa esse gatilho de cuidar também da saúde bucal. Veja que tem muita relação. Total né? relação. E eu acho que uma coisa que
linka essas duas pessoas é o quê? Autoestima e qualidade de vida. Sempre. Autoestima e qualidade de vida, e assim, a gente fala muito sobre isso, a gente fala muito sobre essa questão de se sentir bem, né? O nosso corpo foi Deus que nos deu, né? Foi assim, o maior presente que a gente poderia ter tido, né? E aí assim, a gente tem que cuidar bem, né? A gente fala muito sobre isso. E aí assim, é um link que você falando sobre isso, e aí veio, né, amor, que a gente pensou um pouco sobre isso, que de fato a gente pega esses pacientes que ali não se cuidam e começa a cuidar. E aí linka com a saúde bucal e vice-versa também. É como se fosse assim, Alisson, dentro da minha visão. Nós temos um indivíduo, como você bem disse, com um autocuidado muito baixo, pouquíssimo, Pri. Vamos colocar de uma escala de 0 a 10, 4. O cabelo não está legal, os dentes não estão legais, está cansado, fadigado, está ganhando peso. Então, nota 4. Quando ele procura o profissional, e às vezes a porta de entrada é o dentista, ele, melhorou. Aquela dentição melhorou, trouxe uma autoestima. Ele, caramba, eu posso ficar um pouco mais bonito. Já saiu de um 4 e foi para um 5, 6, só para a gente poder visualizar. Com certeza. E de repente ele, acho que agora é o momento de eu investir no meu autocuidado. Aí emagrece, começa a treinar, começa a comer melhor porque a dentição já está melhor. E finalmente a gente observa essa evolução. E aí aquele rapaz, nota 4, pula para um nota 8, 9. Veja que a evolução ela vai vindo, né, de passo a passo. E na verdade é uma construção, né? Porque à medida que a gente vai adquirindo novos bons hábitos, isso vai puxando outros hábitos bons que vai fazendo com que a gente vá evoluindo. Né? Então, doutor, eu acho que a gente já está chegando aqui na nossa... Tem um tema que ele trouxe aí pra gente. Deixamos por último, vai, Guilherme? Esse é polêmico. Eu queria falar com os nossos amigos, Alisson e Pri, a respeito das canetinhas emagrecedoras. Oi. Quem aí que não viu alguma reportagem, TikTok, Instagram, falando sobre as canetinhas emagrecedoras? Funcionam? Funcionam. Hoje a gente vive 2 cenários e um deles a gente vai trazer aqui para o debate, que é a respeito da saúde bucal associada a essas canetinhas. Primeiro ponto é a respeito do uso indiscriminado. Então, Alisson, qualquer lugar que a gente vai hoje tem alguém vendendo uma monjara. Até no Insta, né? No Instagram lá, TikTok, grupo do WhatsApp. Cabeleireiro. O que você quiser tem gente vendendo. Qual é o problema? Qual é o lastro legal dessa substância? Sobre isso. Então aqui a gente observa muito o pessoal trazendo do Paraguai, obviamente está contrabandeando, e essa substância ilegal. Qual é o local de armazenamento? Como é que é feito o transporte? Substâncias que não poderiam estar dentro do Brasil estão porque não tem o selo de liberação da vigilância sanitária. Então a gente tem aqui um problema que é a segurança. Entendi. Do ponto de vista de saúde de um modo geral. Não sabemos o que tem ali dentro. Pode funcionar, pode não funcionar, pode estar contaminado. Mas, e agora trazendo para o odonto, para vocês dentistas, mas para quem faz o uso, algum tratamento com Monjaro, Ozempic, as canetinhas, a gente vem observando um aumento de uma queixa específica, a litose. O popular bafo de onça, que a gente chama no Mato Grosso do Sul. E o pessoal está tendo muita dificuldade em controlar essa queixa. Normalmente quem diagnostica é o companheiro, o namorado, a esposa, quem trabalha ali junto. Porque o indivíduo que faz o uso da canetinha muda o trânsito intestinal. Come menos. E no final das contas, se você come menos, tem menos alimento sendo digerido, faz um processo chamado cetose. O corpo começa a buscar energia. Lembra que a gente falou de consumir energia? Começa a buscar de outras fontes, porque tem um jejum prolongado. Começa a fazer um hálito diferente. Por mais que seja
natural e esperado, nós temos que observar, tratar, porque a gente vive em sociedade. E isso pode, infelizmente, repercutir mal para aquele indivíduo que está fazendo um tratamento que era para melhorar a saúde dele. Com certeza. Vocês têm recebido bastante gente assim? Isso, a gente já percebeu, é algo muito recente, mas aí uma das coisas, Guilherme, que a gente fala muito, a gente já tem muito conteúdo falando um pouco sobre isso, é que as pessoas, elas colocam a culpa do mau hálito, vamos dizer assim, puramente nisso, ou, não, é meu estômago, né? Tem as situações, porém, assim, tem um estudo que ele fala que 90% dos casos do mau hálito, de fato, vem da parte da saúde bucal, por deixar um pouco de lado, por achar normal ter bactérias na boca. Muitas pessoas acham que tártaro e cárie não é uma doença, mas porque são bactérias, e aí vai se acostumando com isso, e aí, assim, eu sim concordo, né? Tem sim muita ligação, mas eu acho também que a gente tem como eu posso falar? Precisa ter um cuidado especial, né? Prevenir mais, né? Prevenir, de ver como é que está a sua saúde bucal, se é só isso, né? Se tem presença de alguma doença também que pode causar um mau hálito, né? Como, por exemplo, periodontite, gengivite, inflamação gengival no geral, ou alguma cárie, né? O que de fato realmente está causando aquilo e o que é que a gente consegue fazer para ajudar esse paciente a não passar por esse constrangimento. Né? Essa é a palavra. Porque realmente é algo assim muito desagradável da gente passar no dia a dia, né? Então eu acho que o principal é isso, é a gente buscar ajuda, né? Buscar profissionais que são qualificados, que realmente a gente confia, para que o tratamento ele seja adequado de acordo com o seu caso específico, né? Concordo plenamente. E vou deixar aqui, do ponto de vista médico, 3 alternativas, 3 situações que podem melhorar. Anota aí, papel e caneta. Não. 3 situações que podem melhorar esse mau hálito para quem usa a Monjaro. Número 1, não deixe um grande espaço de tempo entre as alimentações, porque realmente não vai sentir fome. Se estiver sendo acompanhado por um médico, por um profissional, até esse espaçamento entre a alimentação, o profissional ele vai ajustar. Mas é intuitivo para quem usa a Monjaro ou Ozempic ficar muito tempo sem comer. Estou sem fome. E não é assim a melhor maneira. Com certeza. Para isso tem um planejamento nutricional, para isso existem orientações. Então a primeira dica, não fique muitos períodos de tempo sem comer. Entre 4, 5, 6 horas ainda é aceitável, mas a gente observa pessoas ficando 12, 15, 16 horas, porque não tem a fome. Número 2, o hábito básico da higienização. Às vezes a pessoa, não vou escovar o dente porque eu não comi. Acordou, tomou banho, não sei o que, escovou o dente, mas passa o dia todo sem comer, primeiro erro. E o segundo, não higieniza a cavidade oral. Então, obviamente, essas bactérias que vocês falaram vão estar se proliferando de uma maneira acentuada, porque a saliva de quem toma Monjaro, Ozempic, as canetinhas, também fica modificada. A boca fica mais seca, favorecendo a colonização dessas bactérias. E, para fechar, o número 3, carregue numa necessaire, numa bolsinha, num espaço ali dentro do carro, enfim. Tem ali um enxaguante bucal para uma hora de emergência. Poxa, vai conversar com alguém, uma reunião importante. Guarda ali, guardadinho. Sacou, fez um bochecho limpo. Para emergência, vai passar menos vergonha. Sim. Justamente. E aí, assim, é um tema que está em alta agora e é importante a gente passar esse conhecimento. E eu queria finalizar falando sobre um tema que a gente vive no nosso dia a dia, certo? É algo muito rápido, mas a gente vive no nosso dia a dia, que é o quê? A gente, os implantes dentários, eles são cirurgias, a gente considera uma cirurgia simples, mas é uma cirurgia.
E a gente nós temos muitos pacientes que têm diabetes, pressão alta, algo do tipo, né? E aí, assim, existe de fato essa relação dentista-médico. E aí, assim, eu queria que você fechasse aí falando um pouco sobre isso. Falar a importância dessa comunicação, né? E que de fato, assim, tem como eu posso falar assim, ser feita a cirurgia de maneira segura. Ótimo. Acredito que ter um melhor resultado dentro dessa intervenção, dentro desse procedimento, parte também por esse indivíduo estar numa condição de saúde mais favorável. Óbvio que se a pessoa já procurou para fazer alguma reorganização a nível oral, vai mexer nos dentes, vai colocar uma prótese, provavelmente já tem uma condição de saúde deficitária. Mas essa comunicação para uma análise prévia, entender se esse indivíduo já é diabético ou pré-diabético, hipertenso, tem resistência à insulina, tem algum defeito, alteração na coagulação do sangue. Sim. São pontos cruciais que eu sei que aqui na Proodonto, dentro da anamnese, vocês já coletam as informações, tomam remédios, porque tudo isso vai influenciar na hora do procedimento. É minimamente invasivo, é algo tranquilo, mas os bons profissionais que vocês são, estão sempre de olho. E essa conexão, até mesmo antes ou depois do procedimento, partindo de uma particularidade, uma individualidade desse paciente, pode ser a ponte necessária, olha que interessante, a ponte necessária para que o indivíduo que está no pré-diabetes não se torne diabético. Para aquele indivíduo que está com uma pressão descontroladinha, vá se tratar, reorganizar a vida dele e a gente ganhe anos de vida. Porque saiba, quem tem o diagnóstico de alguma doença está simplesmente encurtando a longevidade, encurtando a vida. As mulheres no Brasil, elas vivem mais. Pelo IBGE, 84, 85 anos. Nós, Alisson, por natureza, nós macho alfa, a gente vive menos. Em torno de 70, 72 anos é a nossa expectativa de vida. Por quê? Porque as mulheres se cuidam mais. A importância disso. Elas são vaidosas, elas cuidam inclusive da gente. Então você, mulher que nos assiste, pega esse vídeo, envia para o seu marido, fala para ele que você o ama e quer ver ele com saúde. Porque, afinal, elas vivem mais, vocês vivem mais. E fala que você quer viver com ele coladinho, o resto da vida, com o dente bonito, com a saúde boa. Porque vocês têm que aproveitar esse presente de Deus, como o Alisson falou, que é a nossa vida. Então, essa conversa é muito importante, Alisson. Essa conexão pode salvar, pode dar mais anos de vida para os nossos pacientes. E isso é algo muito corriqueiro mesmo. Aqui, sempre quando a gente recebe o paciente pela primeira vez, a gente faz a aferição dos sinais vitais. E aí tem paciente que descobre que é hipertenso porque veio para a consulta. E outra coisa também agora que eu lembrei, que é curioso, que eu acho que é algo que a população no geral precisa saber. Às vezes tem paciente, sempre no pré-cirúrgico a gente pede os exames de coagulação para saber a glicemia, a hemoglobina glicada. E às vezes o paciente faz aquela dietinha ali para fazer o da glicemia. Aí a glicemia em jejum dá boa, mas a glicada dá lá em cima. Aí a gente faz o encaminhamento, né, para o médico e tal. Aí tem pacientes assim, doutora, mas é porque vocês não se garantem de fazer a minha cirurgia. Aí a gente precisa, né, explicar que é justamente para a segurança dele, né? Não é um empecilho que a gente está colocando para não fazer a cirurgia, mas não, é para fazer da melhor maneira, né? Porque a gente sabe que o paciente que tem diabetes, desde que ela esteja bem controlada, pode fazer o procedimento tranquilamente, mas se ela está descontrolada, a gente vai ter riscos maiores que precisa primeiro do auxílio, né, do médico no controle dessa doença. Isso é muito comum e por isso a importância dessa comunicação, né? Perfeito. Eu tenho total consciência que aqui na Proodonto os profissionais estão extremamente capacitados para auxiliar os pacientes e vocês têm aí N histórias
para contar a respeito de cuidado. Isso que a Pri falou é cuidado, é zelo pelo paciente, é carinho, é atenção. Eles não estão olhando apenas para o dente, eles estão olhando também para o dente, mas estão olhando para o indivíduo, para o pai, para a mãe. Para o ser humano, né? A gente cuida de ser humano. E sabendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, a gente cuida muito bem. E eu acho que teve uma coisa que nos uniu muito, né? Que é essa missão, essa humanidade. Também a nossa fé, algo assim que também nos uniu muito. A gente queria presentear você aí com uma lembrancinha nossa, certo? Uma lembrancinha, que eu acho que tem muita ligação entre a gente e, sem dúvidas, assim, você é um cara que nos inspira muito também. E, assim, sua fé, sua devoção ali é algo muito importante. A gente levou essa lembrancinha para você. Chega pra vocês verem, mas eu tô arrependido. Eu falei no comecinho que nossa missão é transformar vidas, né? Mas deixei pro fechamento e, graças a Deus, com um presente maravilhoso. Mas Alisson e Pri, transformar vidas e salvar almas. É para isso que Deus me quis nessa terra, que é para servir, para ajudar. E você falou tudo, meu irmão. A gente se conectou muito através da fé. Vocês servem muitas pessoas, vocês ajudam muitas pessoas. E no final das contas, para a gente guardar um lugarzinho no céu, a gente tem que fazer isso. A gente tem que servir, a gente tem que ajudar. Concordo. Jesus Cristo falava muito em amor e perdão. Há algo mais próximo a isso do que servir? A gente não vai conseguir servir alguém se o amor não estiver forte no nosso coração. Se a gente ficar amargurado, murmurando, sem perdoar, a gente também não vai conseguir servir. Sim, e esse presente aqui representa a nossa fé. Com certeza. Nossa Senhora, através das suas inúmeras aparições, ela fala a respeito do terço. Uma das maneiras que nós podemos, e você que nos assiste, se você está passando por alguma dificuldade, independente da sua religião, reze, converse com Deus. Mas para você que é católico, tenha o hábito, reze o terço. O terço, ele nos aproxima do nosso Pai, do Espírito Santo. Nossa Senhora, nas aparições, Guadalupe, ela fala, reze o terço. Se você tem uma dificuldade, reze o terço. Um dos caminhos para a salvação da nossa alma é rezar o terço. Eu tenho o hábito, Alisson e Pri, de rezar o terço todas as manhãs e muda muito. A gente falou de saúde mental hoje, a gente falou de qualidade de vida. E quem tem uma proximidade com Deus, isso já é respaldado na literatura, quem tem uma fé. Observe que eu não estou nem falando exclusivamente da visão católica. Religião em si só. Mas ter fé, ter uma religião, te aproxima de uma vida mais longeva. Existe uma comunidade, existe um estudo a respeito de viver mais, chamada, as conhecidas Blue Zones, zonas azuis. São as pessoas que mais vivem no mundo, região da Sardenha, o pessoal lá da ilha de Okinawa, no Japão. E quando eles estudaram separadamente, olha que interessante, eles falaram da fé, falaram da religião, porque esses povos, eles tinham não a mesma religião, mas eles tinham o hábito de ter uma crença, algo maior. E se nós estamos aqui hoje, pela nossa fé, foi porque Deus nos aproximou. Então, com certeza. Muito obrigado pelo presente, não teria nada mais simbólico, e pode ter certeza que de manhã estarei utilizando nas minhas orações. Valeu, muito obrigado aí, viu? Foi um honra imensa te receber aqui, meu irmão. Obrigado. Esse foi mais um episódio do Pod Pro. Fique ligado para os próximos episódios.